qual é a teologia arminiana segundo a teologia sistemática de Franklin Ferreira e Alan Miatti. Eu sou Ezequiel Gomes e convido você a uma jornada de estudo da teologia, pensando um pouquinho assim na clássica discussão entre teologia arminiana e teologia calvinista. E eu vou conversar um pouquinho sobre a teologia arminiana da perspectiva de dois teólogos que se identificam como reformados e a quem eu identificarei como calvinistas, ok? Então, essa teologia sistemática é uma teologia sistemática, já podemos dizer assim, entre aspas, clássica no Brasil, por ser a primeira teologia sistemática lançada originalmente em português. Apesar desta obra ter inúmeros defeitos, é natural que uma obra dessa magnitude tenha defeitos, apesar disso é uma obra importante no cenário teológico brasileiro e respeitamos esta obra por isso, ok? Mas aí o ponto é o seguinte: Franklin Ferreira e Alan Miatti, teólogos calvinistas, oferecem então ao público brasileiro, através das edições Vida Nova, então a sua teologia sistemática, e nessa teologia eles falam um pouquinho da teologia arminiana. Em inúmeros momentos eles citam de forma crítica a teologia arminiana, e eu queria então conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Claro, ofereço esse vídeo aí ao pessoal do AZ acadêmico, dos grupos de discussão sobre o arminianismo, sobre o calvinismo na internet, e todos os cristãos de uma forma geral que tenham interesse nesta ampla discussão, tá bom? Então assim, olha, como é que a teologia arminiana é retratada nesta obra calvinista? Eu vou falar um pouquinho sobre a doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina da salvação, ok? Esses serão os três pontos principais de interesse deste vídeo aqui, ok? Então vamos começar. Na página 307 desta teologia sistemática, Franklin Ferreira e Alan Miatti escrevem o seguinte: os arminianos afirmam que os decretos de Deus são condicionais, dependem de sua presciência das ações dos homens. Eles estão falando aqui nesse contexto da ideia da predestinação. Eles afirmam, então, a crença arminiana em decretos condicionais e na dependência de Deus, da sua própria presciência das ações dos homens, para então levar a cabo aquilo que se chama em teologia de predestinação, ok? Agora sim, eu gostaria de comentar algumas coisas a esse respeito. Primeiro, a teologia arminiana, ela não tem compromisso com a condicionalidade dos decretos de Deus em sentido irrestrito ou absoluto. Nós não cremos que todos os decretos de Deus são condicionais, mas que existem decretos incondicionais e existem decretos condicionais. O arminianismo não é um compromisso com a ideia de que Deus só tem decretos ou só declara decretos ou só institui decretos condicionais. Aliás, da mesma forma, em relação às promessas e profecias bíblicas, existem promessas e profecias condicionais e existem promessas e profecias incondicionais. E aí a gente tem que entender isso. A gente não pode, vamos pensar assim, conceituar o arminianismo como unicamente a crença em decretos, promessas ou profecias condicionais. Esta é uma parte da teologia arminiana, mas não é a teologia arminiana por completo, que admite a existência de decretos, promessas ou profecias incondicionais. Aí, claro, nós vamos discutir caso a caso qual decreto, qual promessa e qual profecia devem ou não ser enquadradas como condicionais ou incondicionais e porquê e etc. Amplas discussões teológicas a respeito deste tipo de ideia, tá bom? Outra coisa, segunda coisa. A condicionalidade da predestinação no arminianismo não subordina Deus às decisões humanas, mas demonstra que na mentalidade arminiana, Deus age de acordo com seu perfeito conhecimento do objeto da predestinação. Então assim, olha, Deus ele sabe tudo antes de tudo. Então, ao predestinar, não existe nenhuma razão lógica ou bíblica para que ele não leve em conta tudo aquilo que ele sabe no momento de decretar a predestinação, por exemplo, se podemos falar em um decreto de predestinação.
E isso em qualquer sentido. Se Deus, vamos pensar assim, predestinar alguém para o céu ou outro para o inferno e etc., podemos discutir se ele faz isso ou não e em que termos ele faz isso ou não. Mas a crença arminiana na condicionalidade dentro do processo da predestinação não quer dizer que o homem manda em Deus, ou que o homem decide aquilo que Deus vai predestinar. Mas quer dizer que Deus é onisciente, perfeito em conhecimento das suas criaturas, e ele, obviamente, pode levar em conta no passado tudo aquilo que a criatura vai fazer, vai pensar no futuro da perspectiva deste passado. Então, antes da criação, Deus sabe tudo que o homem vai fazer, tudo que o homem vai pensar, tudo que o homem vai falar, em tudo que ele vai crer ou não crer, etc. Deus sabe tudo a respeito de tudo sobre os homens, e não existe objeção lógica ou teológica para dizer que não leva esse conhecimento que ele tem em consideração na hora da predestinação. Claro, também não estamos dizendo com isso que Deus leva em conta esse aspecto ou aquele aspecto na hora de predestinar, de maneira que o homem é que tem a palavra final a esse respeito, porque o homem, independentemente de Deus, ele tem fé, ou ele tem obras, ou ele tem isso, ou ele tem aquilo, ou ele atinge uma perfeição, ou ele faz isso, ou ele faz aquilo, ou não faz isso, ou não faz aquilo. Não cremos que a predestinação envolve a ideia de que Deus anteviu mérito no homem a ser predestinado. E se ele tem mérito, ele foi predestinado, se ele não tem mérito, ele não foi. Não. Cremos que ninguém tem mérito e Deus, entretanto, levou em conta no decreto da predestinação a ideia de que alguns homens creriam nele. E levando em consideração esta e outras e todas as verdades a respeito destas pessoas que creriam, os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, ok? Então assim, olha, vamos entender, né? No sentido da onisciência de Deus, tudo pode ser visto como predestinado. Mas à luz da vontade benéfica e salvífica de Deus, somente o bem e a salvação são predestinados. E aqui entra a discussão, né? Deus predestinou uns para o céu, outros para o inferno, predestinou todo o mal que existe no mundo ou predestinou somente o bem? Veja. No sentido da onisciência, podemos admitir que Deus predestinou tudo, tanto o bem como o mal, porque Deus já sabia de antemão todo o bem e todo o mal que viria a acontecer na sua criação, etc. Tranquilo, não tem problema nesse sentido. Agora, se formos falar não da onisciência de Deus, mas da vontade de Deus, especificamente da vontade de salvar, cremos que a predestinação tem que ver com o bem e com a salvação, e que Deus não predestina de antemão, de forma irreversível, de forma, vamos pensar assim, incondicional e imutável, o mal nem na história e nem na eternidade das suas criaturas, ok? Então essas são algumas perspectivas da teologia arminiana sobre esse assunto, tá bem? Então vamos lá, continuando, Franklin Ferreira e Alan Miatti dizem o seguinte, que na teologia arminiana, Deus reage aos eventos da história, mudando os detalhes do seu plano para cumprir seus alvos últimos. Então percebam, a afirmação dos teólogos calvinistas, essa forma de colocar a questão é imprecisa, não é muito bacana. Veja bem, ainda que muitos arminianos possam concordar com essa descrição da parte dos teólogos calvinistas, outros arminianos podem apontar possíveis imprecisões e espantalhos dentro desta ideia. Veja bem, que Deus reaja no tempo a eventos históricos que ocorrem no tempo é um fato bíblico. Se nós cremos na revelação, nós cremos nisso, que Deus age no tempo em reação ao tempo. Então, vamos pensar assim, o rei da Síria quer destruir Israel. E Deus reage a este desejo do rei da Síria e permite ou não permite a destruição de Israel. Ok? Permite por um lado, não permite por um outro, permite até a extensão, não permite em toda a extensão, etc, etc e etc. De forma que essa ideia de que Deus reage aos eventos da história não é polêmica dentro do arminianismo. Agora, a questão, se Deus muda os detalhes do seu plano enquanto reage
às ações históricas do homem é uma questão um pouco mais complexa, especialmente que lida com a ideia da relação entre o plano eterno e o plano terreno, e essa relação, naturalmente, é uma relação bastante complexa. Veja bem, o arminianismo está comprometido com a noção da eternidade de Deus e da onisciência de Deus. E diante dessas duas perspectivas, muitos teólogos arminianos rejeitam a inferência que Deus muda os seus planos pelo fato de reagir aos eventos históricos, no tempo, dentro do tempo. Entenderam? Então é o seguinte, o arminianismo crê na onisciência de Deus, crê na eternidade de Deus, e diante disso, o arminianismo não necessariamente está comprometido com a ideia de que Deus fica esperando as coisas acontecer para se adaptar ao que acontece, para mudar o seu plano, porque ele não sabe de antemão o que vai acontecer. Não cremos nesse tipo de quadro a respeito da divindade. Não cremos nisso, de forma que cremos que esta ideia que Franklin Ferreira e Alan Miatti espalham, que no arminianismo Deus reage aos eventos da história, mudando os detalhes do seu plano, não necessariamente representam corretamente a teologia arminiana, ok? Então vamos lá, página 330, eles se aprofundam aí em falar do arminianismo e eles dizem o seguinte: se essas ideias, falando das ideias arminianas, fossem verdade, o cristão não teria nenhuma garantia de que Deus poderia salvá-lo. Essa frase, ela tem que ver com supostos conceitos arminianos sobre a antropologia, a doutrina do homem, e sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. São outras discussões, vamos falar disso adiante nesse material. Agora, nesse momento, estamos falando da doutrina de Deus. O fato é, o arminianismo rejeita a acusação de que, na sua visão, Deus não tem poder para salvar. Essa ideia de que se as teorias arminianas fossem verdades, já estamos sendo acusados de sermos mentirosos, né? De termos uma falsa teologia. E se fôssemos verdadeiros, não teríamos garantias de que Deus pode nos salvar. Nós rejeitamos isso por completo. Que Deus não salve a nós nem a ninguém nos moldes do entendimento calvinista da salvação, e o fato de que Deus não salva todas as pessoas, em última instância, sem exceção, não é visto pelos arminianos como incapacidade divina ou indisposição divina em salvar. Mas vemos essa realidade como fruto da liberdade soberana que Deus tem em salvar ou condenar as pessoas, obviamente o que envolve a complexa dinâmica da relação de Deus com os homens e dos homens com Deus. Deus tem liberdade de salvar e de condenar, mas o ponto é que nós não cremos que ele faça isso nos moldes da compreensão calvinista desta relação de salvação ou perdição entre Deus e o homem. Cremos que Deus tem essa liberdade, tem capacidade de salvar e de condenar, mas ele faz isso dentro de uma complexa relação entre ele e as suas criaturas, ok? Então rejeitamos esta ideia de que na nossa teologia Deus não tem capacidade de salvar porque ele está subordinado ao livre-arbítrio, às decisões, às escolhas dos homens. Não cremos que esse é um quadro fiel da teologia arminiana. Cremos que esse é um espantalho calvinista, ok? Outra coisa, página 719, eles vão dizer o seguinte: Deus, segundo a teologia arminiana, previu o futuro e, vendo os que aceitariam o evangelho, predestinou a salvação destes. O plano de Deus era providenciar uma oportunidade de salvação para todas as pessoas. Mas estas precisam responder em fé, como condição para a eleição. A causa final da salvação, então, acaba sendo a própria pessoa. Uma implicação desta ideia é que o plano de Deus a respeito da salvação é frustrado com frequência, cada vez que uma pessoa recusa a oferta do Evangelho. Uma frase interessante, né?
conceito amplo. Agora, eu gostaria de falar algumas coisas sobre esta frase. Primeiro, a explicação de que a fé prevista é a razão da predestinação pode ser criticada a fim de ser esclarecida. Mas não é polêmico dizer que se um dia existiria fé, Deus já saberia disso de antemão, certo? Então vejam bem. Nós podemos discutir se Deus, olhando da eternidade, viu o futuro e viu que as pessoas teriam fé e por causa disso as predestinou. Podemos questionar se foi isso que Deus viu nas pessoas para as predestinar. Poderíamos discutir também se Deus viu obras, se Deus viu amor, se Deus viu qualquer coisa, porque da perspectiva da eternidade, antes que o mundo existisse, Deus já via todas as coisas que viriam a acontecer, pela natureza da sua onisciência. Então veja, podemos discutir se a razão da predestinação é a fé, é as obras, é o amor, é qualquer coisa, certo? Mas não é polêmico dizer que Deus já sabia de antemão que tais coisas viriam a acontecer caso ele criasse o mundo nos moldes em que criou e então e enviasse o evangelho a partir dos moldes em que enviou e todos os frutos que isso ia realizar na vida humana. Então isso não é polêmico inicialmente dizer que Deus conhece o futuro desde o passado. Segunda coisa, a explicação de que Deus viu de antemão algo no homem e por isso o predestinou este homem à salvação, não é melhor nem pior do que a explicação calvinista, que Deus não viu nada no homem, mas ele viu a sua vontade e a sua glória dentro da predestinação. Então vamos pensar que os arminianos acreditem que Deus predestinou com base naquilo que ele previu nos homens. E os calvinistas expliquem que Deus predestinou com base na sua vontade e na sua glória. A explicação arminiana não é melhor nem pior do que a explicação calvinista. Ela é unicamente diferente. E assim como o calvinista tem direito de ter suas convicções com base naquilo que ele acha que é verdade, com base em qualquer interpretação de qualquer realidade bíblica ou extra-bíblica, o arminiano também tem o direito de explicar essa realidade de acordo com aquilo que ele crê dentro da Bíblia ou de forma extra-bíblica. De maneira que a visão arminiana ou calvinista nesse ponto específico, sendo o fruto de uma discussão humana sobre a predestinação divina, uma não precisa tomar, vamos pensar assim, predileção sobre a outra, ou predominância sobre a outra. As duas permanecem como entendimentos humanos, potencialmente viáveis a serem avaliados e julgados de acordo com a palavra de Deus. Terceira coisa, que o plano eterno no passado da parte de Deus incluía respostas humanas ao Evangelho não é algo polêmico e nem herético. Uma vez que o Evangelho existe e respostas a ele também existem. E tudo o que existe hoje, um dia foi previsto ou predestinado na eternidade passada da parte de Deus. Então veja, o arminiano diz, Deus previu o futuro e levou em consideração tudo que ele previu para que as coisas se tornassem e fossem criadas do jeito que se tornaram e foram criadas. Beleza. O calvinista diz que Deus predestinou todas as coisas para serem assim do jeito que são. Agora veja, a ideia de que Deus incluiu respostas humanas ao Evangelho na predestinação do Evangelho não é nada polêmico nem herético. Polêmico ou herético seria dizer que Deus previu mérito nos homens que viriam a crer e por mérito eles foram predestinados e por mérito eles são salvos, uma vez que a Bíblia descarta a salvação por mérito. Salvação é pela graça mediante a fé e isso não vem de nós, não de obras para que ninguém se glorie. Então esta explicação da predestinação é herética, mas esta não é a explicação arminiana. E se Deus previu nos homens fé não meritória, obras de amor não meritórias, salvação não meritória, ele pode ter previsto isso de forma não meritória nos homens e, em função disso, os ter predestinado à salvação. Ponto. Resolveu o problema sem apelar às razões calvinistas ou às explicações calvinistas a respeito desse tema. Quarto ponto.
o plano de Deus envolver respostas humanas não necessariamente significa que a causa final da salvação está no homem, como algo meritório. Porque os calvinistas têm esse medo, né? Se a razão da predestinação está no homem, então o homem merece a predestinação. Não. Talvez Deus viu razões no homem que o homem não mereceria a salvação e por isso o predestinou à salvação. Nós podemos talvez ter sido predestinados à salvação, não porque nós merecemos a predestinação, mas porque nós não merecemos. E não merecendo, seríamos condenados sem a predestinação. E para não nos condenar, ele nos predestinou a sermos salvos. Mas isso não dentro de uma estrutura lógica calvinista de eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, mas dentro de uma visão perfeitamente arminiana a respeito destas polêmicas. Então, o fato de Deus ter previsto respostas humanas não quer dizer que a causa final da salvação está no homem, que é predestinado por Deus. Quinto ponto. A recusa da salvação frustra a vontade de Deus e não os planos de Deus. Vamos fazer uma distinção entre a vontade de Deus e os planos de Deus. Essa distinção entre vontade e plano de Deus, porém, não corresponde na visão arminiana às ideias calvinistas sobre a contradição entre a vontade do preceito e a vontade do decreto de Deus, ou seja, a vontade revelada versus a vontade secreta. O calvinista cria uma interpretação como se Deus tivesse uma vontade em público e outra vontade no privado do seu coração. Então, na revelação, ele diz que ele não quer o mal, o pecado, a morte, o inferno. Mas lá no seu coração, internamente, Deus predestina o mal, o pecado, a morte, o inferno, porque isso é a vontade dele que glorifica ele. Nós não cremos nesse Deus. Nós não cremos no Deus calvinista. E a recusa de algumas pessoas em serem salvas não frustra o plano de Deus, porque o plano de Deus está em função da sua onisciência. E a onisciência de Deus não é frustrada. Deus sabia de antemão quem seriam as pessoas que não creriam, que não aceitariam, que seriam rebeldes contra o Evangelho, a lei de Deus, a palavra de Deus, e ponto. De maneira que é perfeitamente adequado afirmar que Deus deseja a salvação universal, mas somente salva em última instância os que creem em Cristo, os que creem nele em Cristo. Uma vez que crer em Deus em Cristo é uma oportunidade que Deus deu a todo ser humano na face da terra, sem exceção, através do Espírito Santo ou através do Evangelho. Os povos que não receberam o Evangelho, receberam o Espírito Santo, para, na sua consciência, se arrepender do pecado, aceitar a misericórdia, a justiça e a salvação de Deus em Cristo. Ainda que eles não tenham sido herdeiros da teologia cristã e não tenham conhecido a mensagem escrita da história de Israel ou da igreja. Mas sem o Espírito Santo, eles não ficaram. De outra forma também, pelo Evangelho, as pessoas são convidadas a serem salvas e elas precisam tomar decisões. Se aceitam, se creem, se submetem ao que Deus planejou para a salvação delas ou não. E é perfeitamente adequado, então, a gente entender que Deus quer que todo mundo seja salvo. Mas Ele não quer que todo mundo seja salvo de qualquer maneira. Por exemplo, salvo sem Cristo, salvo sem fé, salvo sem amor, salvo sem qualquer coisa que Deus acha importante no contexto da salvação. Sem arrependimento, sem transformação, sem santificação, sem qualquer coisa que Deus julgue importante para a salvação. A desarmonia entre o desejo de Deus e o plano de Deus, nesse caso, envolve o respeito e o amor de Deus pelo homem e por si mesmo, e não a esquizofrenia pessoal do Criador. Entendam o seguinte: se no final das contas Deus quer a salvação universal, mas somente são salvos aqueles que aceitam, ou seja, existe uma certa tensão entre o que Deus deseja e o que Deus planeja no sentido da efetividade da salvação em última instância, isso não quer dizer que Deus tem duas caras. Superficialmente ele quer a salvação, mas no fundo ele não quer. Não. A ideia é que Deus quer a salvação de todo mundo, mas ele respeita
aquele que vai ser salvo ou não. Ele ama aquele que vai ser salvo ou não. E ele dá liberdade para que cada um aceite e desenvolva a sua própria salvação ou não. E essa é uma escolha que, em certo sentido, cabe ao homem. Obviamente que a escolha do homem pela salvação, ela não acontece no sentido do homem ser o soberano na salvação, mas ser um elemento que Deus capacita a aceitar salvação, e se não o fizer, ele, homem, é responsável pela sua não salvação. O que mais? Aqui adiante, Franklin Ferreira e Alan Miat falam da interpretação arminiana de Romanos 8, versos 29 e 30. E aí, o Franklin e o Alan, eles falam o seguinte: os intérpretes arminianos acreditam que a palavra prognosco, que é aquela ideia que Deus, os que de antemão conheceu, né? Prognosco, prog antes, gnosco conhecer. Os arminianos acreditam que a palavra prognosco signifique algo como olhar para o futuro para ver o que acontecerá, como se Deus estivesse assistindo a um vídeo do futuro, para ver o que o ser humano faria, e assim ajustar seu plano para coincidir com as escolhas humanas. Veja bem, tenho muitas coisas a comentar sobre esta citação dos teólogos calvinistas. Primeiro, aqui a relação eternidade e tempo é tratada de forma caricaturizada e indigna da complexidade da relação entre Deus e o tempo. Os calvinistas estão dizendo que os arminianos acreditam que ver de antemão quer dizer que Deus estava vendo vídeos lá na eternidade para ver o que iria acontecer ou não, e aí Deus iria adaptar o seu plano para coincidir com as escolhas humanas. Esta caricaturização de Deus na eternidade não é coerente com a complexidade da natureza de um Deus onisciente, que não somente vê um vídeo do futuro, mas conhece com perfeita clareza todos os detalhes sobre o futuro, como se já fosse presente da perspectiva da eternidade, por exemplo. Então, essa caricatura é simplesmente falsa. Segundo ponto, a ideia de Deus ajustando seu plano às futuras escolhas humanas provavelmente foi calculada para evocar o ridículo sobre a teologia arminiana. Mas nada há de herético em Deus incluir em seu plano para a existência do universo todas as realidades que jamais viriam a existir no universo. Mas isso não implica que o calvinismo está correto no sentido da soberania ou da predestinação absoluta onde tudo corresponde à vontade de Deus. Não cremos nisso. Deus não ajusta seu plano às futuras escolhas das pessoas. Deus tinha plano de ter criaturas reais, com existência, com liberdade, com responsabilidade de verdade, e com influência real sobre o ambiente e sobre o rumo de suas próprias existências. Assim, isso não é uma adaptação de Deus às escolhas ou ações humanas, mas esse é o próprio plano. O plano de Deus é que o mundo exista e exista do jeito que existe. Agora, e o pecado então é o plano de Deus? Bom, o pecado ele oferece limitadas objeções a essa lógica que eu estou aqui trabalhando. Mas a superação definitiva e eterna do pecado minimizam as críticas que surgiriam aqui, se isso não fosse revelado. O ponto é o seguinte: eu não tenho problema, como arminiano, em dizer que Deus, lá na eternidade passada, antes da criação do mundo, predestinou tudo para ser como é. Eu não tenho problema com isso. Alguns arminianos têm, eu não tenho. Agora, o ponto do pecado fazer parte do plano de Deus precisa ser unicamente colocado na perspectiva de que o pecado é moralmente condenado por Deus, será superado de forma perfeita e eterna. De maneira que o pecado não corresponde à vontade de Deus. Claro, por que Deus fez um plano que incluía algo que não era da vontade dele, em
respeito à vontade e liberdade de criaturas como anjos e seres humanos é realmente uma questão complexa que só Deus pode responder. Mas, como arminiano, eu não tenho problema de admitir que Deus assim seja em função de ser onisciente. Último ponto, página 749, último ponto a respeito da ideia de Deus no arminianismo, da perspectiva dos teólogos calvinistas. Eles escrevem o seguinte: Deus, no arminianismo, pode prever quem receberá o evangelho pelo seu livre arbítrio. Bom, a natureza do livre-arbítrio humano e a possibilidade de se prever antes que aconteçam as decisões livres gera um acalorado debate na academia cristã e no departamento de filosofia, pessoas que gostam de pensar nesse assunto. Agora, a maioria dos arminianos não admite a impossibilidade de Deus prever ações livres. Essa questão arminiana, porém, não se dá pela via da simplificação do dilema ou da desconsideração do problema, porque, de fato, prever ações livres é um dilema lógico, é um problema interessante em termos filosóficos. Mas os arminianos não creem que Deus tenha dificuldade de prever ações livres, não porque esse dilema seja um dilema filosófico simples, ou que deva ser desconsiderado, mas porque os arminianos confiam na onisciência daquele que é transcendente, na onisciência de Deus. Deixando de lado agora a questão mais centrada na ideia de Deus, na teologia arminiana, à luz da ideia calvinista, né, da teologia sistemática do Franklin e do Allan, vamos falar um pouquinho agora sobre a antropologia arminiana na visão calvinista de Franklin Ferreira e Alan Miatti. Bom, a teologia sistemática de Franklin e Allan enfatizam a antropologia arminiana em torno do tema do livre-arbítrio. E eles fazem isso em muitos momentos, onde eles vão fazendo as polêmicas deles contra a teologia arminiana, contra a antropologia arminiana. Beleza. Há uma definição padrão de livre-arbítrio no, entre aspas, sentido arminiano, mas essa definição não corresponde ao pensamento arminiano de todos os arminianos, e aí a questão é meio complicada. Mas tudo bem. Os autores admitem, de forma indireta, que existe uma pluralidade de compreensões arminianas sobre o tema do livre-arbítrio. Mas eles não discutem isso de uma forma séria, e eles acabam usando um conceito de livre-arbítrio, que supostamente é o conceito arminiano, para um conceito adequado para o seu propósito de negar o livre-arbítrio, especialmente em discussões hamartiológicas e soteriológicas, ou seja, nas discussões a respeito da doutrina do pecado e da doutrina da salvação, ok? Então vamos lá, na página 307 da sua Teologia Sistemática, Franklin Ferreira e Alan Miatti escrevem o seguinte: na atualidade e em oposição ao arminianismo clássico, os arminianos definem o livre-arbítrio como o poder de fazer escolhas contrárias, sem nenhuma predeterminação ou coerção externa. As ações dos seres humanos são indeterminadas. Bom, então assim, primeiro, eles admitem que existe uma pluralidade de conceituações do livre-arbítrio no arminianismo. Aqui eles colocam pelo menos duas: o conceito de livre-arbítrio no arminianismo clássico e o conceito de livre-arbítrio no arminianismo atual. Agora, enfim, eles não trabalham se existem herdeiros atuais dos conceitos de livre-arbítrio no arminianismo clássico. Pode ser que hoje, não só pode ser, como existem hoje arminianos que mantêm noções do livre-arbítrio que correspondem às noções da formação da teologia arminiana e não a desenvolvimentos posteriores de teólogos ou filósofos arminianos, ok? Então existe uma pluralidade de definições da ideia de livre-arbítrio.
Agora, a definição atual do livre-arbítrio, ela é exposta, mas ela não é explicada. Então eles dizem lá, né? O livre-arbítrio é o poder de fazer escolhas contrárias, sem nenhuma predeterminação ou coerção externa, e indeterminadas e etc. Isso é afirmado, mas isso não é explicado pelos teólogos calvinistas. O que é o poder de fazer escolhas contrárias sem predeterminação ou sem coerção externa? O que é ser indeterminado? Aí eles não fazem uma explicação arminiana, eles fazem uma explicação calvinista desses termos. Aí fica difícil, né? Outra coisa, eles não trazem nenhuma referência arminiana a esse conceito, ou as explicações do que esse conceito significa na teologia ou na antropologia arminiana. Percebam uma coisa, ainda que alguns, ou mesmo muitos arminianos, possam concordar com a conceituação dada por Franklin Ferreira e Alan Miatti, o sentido dos termos não está evidente, nem para os adeptos desse pretenso conceito de livre-arbítrio e nem para os críticos. Por exemplo, né, vamos tratar um pouquinho assim, eles vão falar um pouquinho de discussões relativas aí à ideia do livre-arbítrio. Eles escrevem o seguinte: o arminianismo é um tipo de indeterminismo, página 328. Aí ele diz o seguinte: o que é indeterminado? O que é o indeterminismo? É o que é autônomo em relação a Deus, página 329. Aí eles escrevem: para os arminianos, a graça preveniente serve para garantir a autonomia da pessoa, página 458. Aí na página 749 eles dizem: o livre-arbítrio é o poder absoluto de fazer escolhas contrárias e indeterminadas. Página 754. Orar para que Deus transforme o coração de uma pessoa e a salve significaria orar para que Deus fizesse justamente o que o próprio arminianismo não admite que Deus faça. Então veja. Eles usam um conceito de livre-arbítrio, que é o poder de fazer escolhas contrárias e indeterminadas, e eles vão colocando isso em conceitos como ser autônomo em relação a Deus, ter livre-arbítrio absoluto, fazer escolhas indeterminadas, etc. Que Deus jamais ele se envolveria com a questão de transformar a pessoa ou de agir no livre-arbítrio da pessoa e coisas dessa natureza. Agora eu tenho muitas críticas a esta postura, a esta forma de conceituar e de trabalhar o conceito para tentar criar espantalhos, dilemas lógicos e refutar, vamos pensar assim, o arminianismo. Veja o seguinte: os autores Franklin Ferreira e Alan Miatti não esclarecem que os arminianos podem crer no livre-arbítrio como poder de fazer coisas contrárias, sem crer em grande parte dessas ilações calvinistas. Nós podemos manter o conceito de que o livre-arbítrio é o poder de fazer escolhas contrárias, o poder de mentir ou não mentir, de matar ou não matar, de transgredir ou não transgredir mil coisas e decidir milhões de situações, sem com isso crermos nessas ilações calvinistas. Por exemplo, nós como arminianos cremos que o indeterminismo pode ser real sem ser absoluto. Pode existir um indeterminismo de forma real. Não precisa estar determinado da parte de Deus o que eu vou escolher, dentro da escolha que é minha e não de Deus. Deus pode prever de antemão a minha escolha, isso sim. Mas a indeterminação das minhas escolhas podem ser reais, mesmo que elas não sejam absolutas. E isso é importante. Segundo ponto, os arminianos creem que o ser humano pode ser autônomo sem o ser em relação a Deus de forma absoluta. Eu posso ser autônomo.
Eu tenho uma certa autonomia, mas a minha visão arminiana desta autonomia não quer dizer que eu me sinto ou que eu creio ser totalmente independente de Deus, que eu não preciso de Deus para nada, nem para ser criado, nem para ser sustentado, nem para existir, nem para continuar existindo, nem para salvação, nem para condenação, nem para nada. Nada disso. Nós cremos na autonomia humana, mas essa autonomia não precisa ser em relação a Deus. Ela pode ser em relação a escolhas que o ser humano tem. E o ser humano não é obrigado a fazer escolhas. Pelo menos dentro de um limite das escolhas que ou dos limites das escolhas que o ser humano tem. Então, as ilações calvinistas não representam a teologia e o pensamento arminiano. Terceiro ponto. A graça preveniente serve na teologia arminiana primeiramente para preparar o homem para a salvação em relação a Deus, pela fé. E não para preservar uma suposta autonomia e independência do homem em relação a Deus. Os calvinistas dizem que a teologia da graça preveniente serve para manter a autonomia do homem. A autonomia do homem quer dizer que ele não responde a Deus, coisa desse tipo assim. O que não depende de Deus, ou que vive isolado de forma absoluta no seu próprio livre-arbítrio. Os arminianos não creem nisso. Eu, como arminiano, não creio nisso. E se algum arminiano crê nisso, não fala por todos os arminianos. De maneira que essa ideia calvinista não representa a teologia arminiana. Quarto ponto. No arminianismo, o livre-arbítrio humano não é absoluto, ainda que seja real. A nossa capacidade de escolher é real, mas não é absoluta. Eu posso escolher fazer algumas coisas ou não fazer estas coisas. Mas eu não posso escolher tudo e qualquer coisa sem limites, de forma indeterminada, absoluta e etc. Este espantalho a respeito de um livre-arbítrio absoluto, indeterminado, de forma absoluta também, etc., simplesmente não é a teologia arminiana do livre-arbítrio. Que, aliás, é melhor referida como arbítrio liberto pela graça do que como livre-arbítrio, como uma característica ontológica humana que lhe tornasse independente ou autônomo em relação a Deus ou a qualquer coisa do ambiente ou da sua própria natureza e etc. O arminianismo não tem compromisso com essa interpretação calvinista do livre-arbítrio arminiano. Interessante, né? Nós, arminianos, não cremos nesta descrição do livre-arbítrio arminiano dado pelos calvinistas. Quinto ponto. Arminianos não têm nenhum problema com a ideia de que Deus transforme e salve a pessoa, uma pessoa, em resposta à oração. Aliás, Deus respondendo oração já é sinergismo. Arminianismo puro. Se Deus responde oração, isso é arminianismo. Agora, se Deus só faz a vontade dele, independentemente de oração, isso é calvinismo. Agora, outra coisa, nós simplesmente negamos que Deus transforme e salve pessoas de forma absolutamente sinergista, ou melhor, absolutamente monergista, nos termos calvinistas. Nós cremos no contrário. Nós cremos que Deus salva as pessoas dentro de uma complexa relação sinergista dele para com as criaturas. Ou seja, em resumo, arminianos têm fé e teologia muito mais profunda do que Franklin Ferreira e Alan Miat descrevem na sua teologia sistemática. A nossa compreensão do sinergismo, a nossa compreensão da natureza humana, da natureza do livre-arbítrio, é muito mais profunda, é muito mais complexa, é muito mais bíblica do que sugerem os teólogos calvinistas. E isto deve ficar absolutamente claro para os estudiosos deste tema, ok? O último ponto que eu gostaria de falar com vocês neste material lida com a ideia da soteriologia, da doutrina da salvação, que na teologia arminiana
está fundamentada na ideia da relação entre Deus e o homem. Página 394, Franklin Ferreira, Alan Miatti dizem o seguinte: arminianos e calvinistas discordam sobre os efeitos da queda no homem. Bom, é importante entender o seguinte: o ponto teológico onde as teologias arminiana e calvinista mais se aproximam, ainda que não sejam perfeitamente idênticas, é o ponto da depravação total. A diferença maior entre arminianos e calvinistas está nos termos em que se dá a resposta divina ou a resposta humana à depravação total, e a sua redenção e a sua superação. Ou seja, o maior foco de polêmica entre os dois grupos não está exatamente nos efeitos da queda, uma vez que arminianos são totalmente contra o pelagianismo e o semipelagianismo, pelo menos os arminianos clássicos e wesleyanos, e nesse grupo incluídos os arminianos adventistas, do qual eu faço parte, certo? Eu sou um arminiano adventista. Portanto, as acusações de Franklin Ferreira e Alan Miatti, por exemplo, de que o arminianismo abriu as portas de volta ao pelagianismo, na página 438 da sua Teologia Sistemática. Ou quando Franklin e Alan falam do sistema semi-pelagiano e arminiano, como se fosse uma mesma coisa, na página 749, essas afirmações dos teólogos calvinistas são falsas acusações à teologia arminiana. E isso deve ficar muito claro. É verdade que existem polêmicas a respeito da depravação total na discussão entre arminianos e calvinistas, especialmente no ponto e no tópico da ideia do pecado original. Isso é verdade. E Franklin e Alan Miatti escrevem o seguinte: arminianos defendem que a raça humana não é culpada por causa do pecado de Adão. Os homens se tornam culpados por causa de seus próprios pecados. Ninguém é pecador ou cristão sem sua própria aquiescência. Bom, não deveria ser novidade dizer que pecado original é conceito amplamente polêmico e controverso na história do cristianismo. Discussões inúmeras entre católicos e protestantes, entre protestantes entre si, entre filósofos de uma forma geral, pessoas que se interessam pelo tema da religião, mesmo que não são cristãos, debatem a ideia do pecado original, ateus debatem a ideia do pecado original, etc. Agora sim, pecado original de fato é uma questão polêmica, mesmo entre próprios arminianos. Por exemplo, existem discordâncias arminianas sobre a extensão do pecado ou da inocência infantis, desde o ventre da sua mãe, especialmente na primeira infância, né? Desde o ventre até a primeira infância. Existem arminianos que discutem entre si, de forma que não existe uma teologia arminiana do pecado original. Existem vários arminianos que creem coisas diferentes a respeito desta questão. Mas, em geral, os arminianos não creem nem na visão católica, nem na visão calvinista do pecado original, que inclusive são extremamente próximas. Se você isolar a teologia do pecado original calvinista e católico romano, são bastante próximas essas compreensões. Arminianos, em geral, não creem no pecado original nesses termos. Um resumo bem resumido, né, para ser redundante: na teologia arminiana, todos pecaram, todos pecam e todos foram salvos, ainda que essa salvação precise ser historicamente aceita e desenvolvida no fato de que os seres humanos, em algum momento,
ou em todos os momentos, precisam escolher e estão escolhendo entre o pecado e a santidade, entre a condenação e a salvação. De forma que, com a exceção de Cristo, cremos que todo mundo pecou, crianças no ventre da mãe, crianças na primeira infância, seres humanos a sua vida inteira pecaram e pecam, e por isso mesmo precisam de salvação, mas a salvação ela foi realizada, Jesus gritou, está consumado, a salvação está feita, mas historicamente esta salvação precisa ser aplicada, admitida, aceita, desenvolvida, levada aos seus frutos e à sua perseverança última pela fé na relação entre Deus e o homem. Então essa é a visão arminiana do pecado original, de maneira que não somos nem católicos nem calvinistas em relação a este assunto, ok? Aí na página 720 e na página 717, Franklin Ferreira e Alan Miatti dizem o seguinte, que na teologia arminiana, a expiação foi feita para dar oportunidade de salvação a todos. E oportunidade de salvação é definida como salvação hipotética. Bom, essa acusação calvinista de que no arminianismo Deus não salva, mas dá ao pecador a chance de salvar a si mesmo, por si mesmo, pelo seu livre-arbítrio, no máximo com a ajuda da graça de Deus, uma forma de pelagianismo ou semi-pelagianismo. Esta acusação é uma caricatura e um espantalho da parte de quem não enxerga nem a teologia arminiana como ela é, nem a teologia calvinista. Porque quem fala isso aqui parece que não lida com os dilemas calvinistas a respeito da expiação. Se Jesus não morreu por todos, talvez ele não tenha morrido por você. Arminiano, calvinista ou qualquer outra coisa. Dilema absolutamente complicado, este dilema da não morte de Cristo por você ou por alguém. Agora, a discordância arminiana quanto ao entendimento calvinista da expiação não tem por base a negação de que Deus seja salvador, ou capaz de salvar, ou tenha realizado salvação na cruz. Salvação efetiva e real. Mas a discordância arminiana lida com a negação de que o calvinismo represente fielmente essa característica divina na sua própria teologia calvinista. Nós, como arminianos, cremos que Deus salva. E salva perfeitamente aqueles que chegam a Ele mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, é o que a palavra de Deus diz. Não cremos, porém, que Deus salve nos moldes calvinistas da soteriologia. E outra, se admitíssemos que a salvação ocorresse nos moldes monergistas calvinistas, cremos que a existência de pessoas perdidas tornaria a Deus um hipócrita e maligno em elevado grau. Nós cremos que Deus salva, mas não cremos que Deus salva da forma como o calvinismo ensina. E se salvasse, creríamos que Deus seria um grande hipócrita e uma pessoa grandemente maligna. Especialmente à luz do fato de existirem pessoas perdidas. Porque se a salvação é incondicional, irresistível, qual é o sentido de Deus não salvar todo mundo? Deus não quer salvar todo mundo. Então a pregação à salvação universal é hipócrita e Deus ordena a pregação da salvação em termos universais, e etc. E poderíamos dizer sobre muitas outras coisas. Então, rejeitamos a noção da expiação calvinista, mas não somos contra a expiação que Cristo fez na cruz do Calvário. Simplesmente cremos que essa expiação está realizada de forma efetiva por todos os seres humanos, e cada qual, em função disso, tem vida, tem oportunidade de salvação pelo Espírito Santo ou pelo Evangelho, tem que responder a esta oportunidade
ainda que nessa resposta seja incitado, capacitado e preservado pela graça, de forma que não tem nenhum mérito em aceitar e desenvolver e frutificar esta salvação. Ok? Então, essa é a visão arminiana. Não vemos expiação calvinista como expiação bíblica, né? A doutrina da expiação calvinista como uma doutrina bíblica. Página 719. Nossos teólogos calvinistas continuam dizendo o seguinte: no fim, a salvação ainda depende de uma cooperação entre o homem e Deus, e a causa final da salvação, então, passa a ser a própria pessoa. Ai, 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 veja bem. Já deve estar claro que o arminianismo não crê nisso nesses termos. Agora, a cooperação entre o homem e Deus, descrita e prescrita na Bíblia, não torna o homem a causa final da salvação na teologia arminiana. Deus permanece o alfa e o ômega. Simplesmente nos reservamos ao direito de crer e proclamar que Deus decidiu salvar o homem numa relação pessoal com o homem, no qual o homem aceita, responde, crê, decide, é batizado, etc, etc, etc. Ainda que não faça isolado da graça de Deus e por si mesmo, mas o homem aceita, responde, crê e decide, incitado pela graça, que lhe capacita a ser salvo, de forma que a glória é do Deus que lhe concedeu a graça. O sinergismo arminiano não torna o homem a causa final da sua salvação. Apenas indica que Deus inclui a resposta humana na experiência humana da salvação. E sem essa resposta humana, Deus considera o homem rebelde contra a sua lei, contra a sua graça, contra o evangelho, e por isso merecedor da condenação. De outra forma, o homem não mereceria a condenação. Toda a salvação na teologia arminiana pertence à graça, toda a glória pertence a Deus, mas isso não ocorre nos moldes da compreensão monergista dos teólogos calvinistas. Página 394. Aí o Alan Miatti e o Franklin Ferreira, eles fazem uma crítica interessante. Eles dizem assim, né? Para alguns arminianos contemporâneos, o ser humano determina seu próprio futuro. Eu acho engraçado essa frase, essa crítica. Porque será que isso é uma crítica? Isso é crítica que se faça? Ou será que isso é um elogio ao arminianismo por ele estar tão alinhado com inúmeros textos bíblicos? Lembra do que a Bíblia diz, né? O que o homem plantar, isso também ceifará. Então existe aqui a ideia bem clara. O homem planta, vamos pensar no passado ou no presente, aquilo que vai colher no futuro. Então, será que o próprio apóstolo Paulo, que escreve aos Gálatas, né, o que o homem plantar, isso ceifará, era um arminiano? Porque ele acreditava que o homem determinava seu próprio futuro? O que você plantar vai colher? É você que está determinando o que você vai colher no futuro? Então já temos o apóstolo Paulo no time dos arminianos. É isso mesmo, Franklin? É isso mesmo, Alan? Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, Moisés, Deuteronômio, inspirado por Deus, Paulo também inspirado por Deus, são todos arminianos, né? Deus é arminiano, Paulo é arminiano, Moisés é arminiano. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus também é arminiano, que ele crê que o homem decide o seu futuro. Se você crer e for batizado, qual que é o seu futuro? Será salvo. Então, eu fico imaginando essa frase da teologia sistemática dos teólogos calvinistas e fico imaginando eles assim, com aquela falsa piedade. Oh, os arminianos creem que eles decidem seu próprio futuro. Que heresia! É Deus que decide o futuro. Mas espera aí, vimos vários exemplos bíblicos onde o homem decide o seu futuro, inclusive no contexto da salvação.
Da parte de Moisés, da parte de Paulo e da parte de Jesus Cristo. Então, não sei se aquela frase é uma crítica ou é um elogio. Vou tomar como um elogio, tá bom? Página 891. Os arminianos afirmam que o cristão pode perder a salvação. E aí eu imagino o mesmo tom assim de falsa piedade. Nossa! Olha o arminiano acreditando que pode perder a salvação. Primeiro, a ideia da perda da salvação na teologia arminiana é frequentemente contrastada com a doutrina calvinista da perseverança dos santos. E a conclusão calvinista é o seguinte: o arminianismo é sinônimo de incerteza da salvação. O calvinismo é sinônimo da certeza da salvação. E com isso, os nossos teólogos calvinistas apelam ao desejo natural do ser humano por segurança. Você quer o quê? Ter segurança da salvação ou ter insegurança da salvação? E aí, se você puder escolher, você vai escolher a segurança, você vai escolher o calvinismo, né? Duro é se Deus te predestinar a ser arminiano e ter dúvidas sobre a salvação. Agora, os calvinistas parecem esquecer de que no calvinismo em si, cristãos podem nunca ter tido a salvação. Que cristãos são esses? Os membros da igreja, os líderes da igreja que por alguma razão não foram eleitos desde a fundação do mundo, não foram predestinados para a salvação. Membros das comunidades cristãs, inclusive da comunidade calvinista ou das comunidades calvinistas, podem não ter sido eleitos ou predestinados desde a fundação do mundo. Então, se o problema é incerteza da salvação, o calvinista não está em melhor situação do que o arminiano, caso a incerteza da salvação seja um dilema arminiano. Aliás, tem um vídeo bem famoso onde Augustus Nicodemos, né, já com aquelas barbas brancas, cabelo branco, parecendo assim o papai Smurf, né, onde ele fala que muitas vezes ele se questionou se ele era realmente salvo ou não, porque ele é um pecador e coisa e tal. Então, se Augustus Nicodemos não pode ter certeza absoluta da sua salvação na sua caminhada calvinista, o problema da incerteza da salvação permanece absoluto e impossível de ser resolvido, né? Irresoluto na teologia calvinista. Segundo ponto, o dilema da perda da salvação na teologia arminiana lida com algumas questões. Primeiro, escatologia inaugurada versus escatologia consumada. O reino de Deus já veio, mas não veio ainda. A salvação já veio, mas não se concretizou ainda. Então, nesse período de tensão entre o já e o ainda não, realmente, de fato, existe uma tensão em relação a esse ponto na teologia arminiana, que está fundamentada no dilema bíblico da apostasia, que a gente vê no livro de Hebreus e em outros momentos do texto bíblico também. Então, veja, é verdade que existem discussões muito interessantes e profundas sobre a ideia da perda da salvação. Mas aí tem aquela ideia, os tempos da salvação. Salvação passada, salvação presente, salvação futura. E nem sempre, na Bíblia, aquele que foi salvo no passado ou está salvo no presente, será salvo no futuro. Se não perseverar, aquele que perseverar até o fim será salvo. E aquele que não perseverar até o fim? Claro, podemos discutir em outro momento, de uma forma mais específica, a doutrina da segurança da salvação, da perseverança dos santos, no calvinismo e no arminianismo. Esse dilema existe, mas existe nas duas teologias, né? Não é privilégio nem de uma nem de outra, ainda que o dilema seja entendido de maneira diferente na teologia calvinista e na teologia arminiana, ok? Página 894. Nossos teólogos calvinistas dizem: a doutrina arminiana corre o grande risco de apagar a distinção entre justificação e santificação, de modo que sua doutrina venha se tornar muito próxima da posição católica. Bom, toda teologia envolve riscos.
A teologia arminiana envolve o risco de se distinguir ou se apagar as distinções entre justificação e santificação. E isso conduziria-nos de retorno a Roma, porque Roma tem essa confusão entre justificação e santificação. Ainda que a gente admita esse risco, o calvinismo tem o risco de nos devolver ao fatalismo grego, ao estoicismo, a coisas assim, enfim, a ideia de destino fatalista, coisa e tal. Então, vejam bem, o fato de teologias envolverem risco não deve ser argumento contra a teologia. Toda teologia envolve risco. Existem pessoas que estudam a Bíblia e concluem heresias. Não é por causa disso que nós vamos desestimular o estudo da Bíblia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, os teólogos Franklin Ferreira e Alan Miatti aqui, ao meu ver, estão tentando excitar os preconceitos dos evangélicos, que naturalmente vão ser o maior público-alvo, né? Os evangélicos não católicos, né? Serão o maior público-alvo da teologia sistemática deles, e excitar o preconceito desse grupo evangélico contra os católicos. Olha, o arminianismo é parecido com o catolicismo, cuidado com o arminianismo. Mas veja, a doutrina calvinista do pecado original é parecidinha com a doutrina católica. Cuidado com o calvinismo, viu? No final é isso. Agora vamos lá, página 755. Nossos teólogos dizem o seguinte: o arminianismo não é uma heresia, é um erro teológico. Bom, eu não entendo 100% essa distinção. O que é uma heresia? O que é um erro teológico? Eu creio que um erro teológico é uma mentira e uma mentira é uma heresia. Eu creio que as duas coisas acabam sendo a mesma coisa. Agora, caso exista uma distinção e heresia é uma coisa mais grave do que erro teológico, será que eu iria devolver a gentileza e dizer que o calvinismo não é uma heresia, é só um erro teológico, só? Como se o erro fosse pouca coisa? Eu não sei se eu diria isso, até porque na minha visão, heresia e erro teológico são sinônimos. E para mim o calvinismo é as duas coisas. Eu termino esse vídeo com a sensação de dever cumprido, não no sentido de expor de uma forma carnal, mundana, maldosa a teologia calvinista ou as compreensões calvinistas sobre a teologia arminiana. Em grande medida, ao estudar a visão da teologia arminiana nesses teólogos calvinistas, eu encontrei espantalho, eu encontrei caricatura, eu encontrei distorção de conceitos, eu encontrei simplificação de dilemas muito mais complexos, a fim de oferecer contraponto ou refutação, ou simplesmente gerar preconceito e rejeição ao arminianismo da parte da comunidade cristã de inclinação mais calvinista, que naturalmente valoriza um pouco mais o trabalho do Franklin Ferreira e do Alan Miatti nesta teologia sistemática. Eu particularmente vejo de uma forma negativa a forma como eles colocaram a teologia arminiana. Claro, eles não precisam ser arminianos, têm todo o direito de serem calvinistas, têm o livre-arbítrio, né? Terem suas convicções, etc. Agora, quando mal representam a teologia arminiana para pretensamente triunfar sobre ela, creio que essa não é a postura mais academicamente honesta ou espiritualmente louvável. Claro, tenho noção de que esses dilemas são complexos, são profundos. Espero que você que tenha conseguido ver esse vídeo até o final tenha entendido um pouco dos dilemas desta questão, que de fato são graves e complexos. Mas, como, vamos pensar assim, arminiano, me sinto perfeitamente justificado teologicamente e espiritualmente de rejeitar as compreensões calvinistas a respeito do sistema de pensamento ao qual eu pertenço e ao qual eu me dedico.
Não me sinto representado pelo arminianismo descrito em Franklin Ferreira e Alan Miatti na sua teologia sistemática. Algumas coisas que eles colocam são verdades, mas a forma como utilizam essas verdades e pretensamente refutam essas verdades não é feita com honestidade e profundidade dignas deste tema. E por isso espero que isso tenha ficado claro para vocês, ainda que vocês possam discordar de coisas que eu coloquei, e é natural, todos nós temos o nosso direito de ter as nossas convicções teológicas, mas espero que tenha ficado claro para vocês que a teologia arminiana não se sente representada pelos espantalhos e caricaturas presentes na obra de Franklin Ferreira e Alan Miatti. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.